Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Hoje eu quero falar pra vocês sobre o que eu aprendi participando de um clube do livro e o quanto isso pode ajudar vocês. Vamos lá? Se vocês não são inscritos aqui, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e deixar o seu curtir e o seu comentário. Nesse canal você encontra vídeos sobre leitura, aprendizados, né, que eu faço com as leituras, sobre como desenvolver esse hábito, resenhas e a quantas andas do meu eterno curso de teologia que eu nunca consigo acabar. Recentemente eu entrei num clube do livro de algumas amigas. Eu faço parte desse grupo, eu ajudo as meninas na organização do clube e ajudo elas com mediação também, né? Faço mediação de alguns capítulos e tal, faço a divisão ali dos capítulos. Primeira lição que eu aprendi. Eu sou uma pessoa muito fechada, assim, no sentido de que eu sou mais na minha, eu quero ficar mais quieta, apesar de eu falar bastante, eu sou bem tímida, mas o que acontece é que eu falo muito, às vezes eu não penso no que eu digo e depois eu fico pensando eternamente no que eu falei, então eu tenho muito medo de falar alguma coisa que a pessoa não me entenda, aquela coisa assim, e acaba que eu não gosto de conviver, às vezes, com as pessoas justamente por isso, porque eu não quero sacanear as pessoas, não quero chatear as pessoas. Na minha família, minha irmã fala que eu sou sincericida, né, que eu sou tão sincera que é uma sinceridade quase que suicida. Então, eu sou muito fechada. Quando eu participei do clube, é porque eu tenho uma necessidade enorme. Por isso que eu gravo vídeo pro YouTube, né? De falar sobre as coisas que eu tô lendo, sabe? De falar sobre as minhas percepções. E o que eu percebia é que quando eu via, assim, ainda vejo vídeos de pessoas que eu admiro muito, que são exemplos pra mim de leitura, de teologia, de livros, enfim. O que acontecia era que eu me sentia muito frustrada. Porque a linguagem deles já tá num nível muito acima do que eu, né? Enquanto as pessoas que leem muito leem, às vezes 10, 12, 20, 30, 40 livros num ano, às vezes eu começo uns 20 e eu termino 3, 4, 5, 2. Então, assim, eu tô num processo, assim, de leitura lento, num processo de gerar o hábito muito lento. Eu sou uma pessoa, assim, muito melancólica. Então, assim, o clube me ajudou muito a ter determinação, a ter com quem discutir e ver que tem outras pessoas que têm os mesmos sentimentos que os meus com relação aos livros, à leitura, à teologia. Então, assim, a gente está introduzindo outros livros no clube. Então, isso, assim, foi a primeira coisa que eu aprendi. Assim, Deus já fala muito isso na Bíblia, quando ele institui a comunidade cristã, a igreja, né? Que a gente tem que ter um meio de convívio. Nós não fomos feitos para viver isolados, sozinhos. Nós temos que ter amigos, outras pessoas. Nós temos que nos sujeitar às outras pessoas. Muitas vezes a gente ouve muito da questão psicológica, terapeuta, de que a gente não tem que evitar ambientes que nos causem desconforto, de que a gente tem que evitar pessoas que são tóxicas. Mas assim, até onde isso vai? Dentro da comunidade cristã, onde a gente tem nossos pecados expostos e é onde ali a gente trata ali os nossos pecados, né? Então, é no convívio. Então, muitas vezes existem situações confortáveis porque o evangelho é desconfortável para o ser humano, uma vez que nós estamos no evangelho e somos transformados por ele. É porque existe algo em nós que tem que ser mudado. E quando a gente percebe isso, na maior parte das vezes, é confrontador. Não é sempre bonito e gostoso ouvir ali. Geralmente a gente é confrontado com as coisas que nós temos de errado com a nossa carne, a nossa natureza, né, pecaminosa. Da mesma forma, viver em grupo muitas vezes traz essa sensação pra gente, né? E é justamente isso que é o mágico do grupo. Faz com que a gente contribua com outras pessoas e se torne pessoas melhores. Faz com que a gente consiga nos medir, né, todas as situações e mudar, sabe? E muitas vezes tolerar, suportar, muitas vezes se submeter, assim, a situações e a outras pessoas. Assim como Deus nos ama e nos recebe falhos, como que a gente que é falho, que não é perfeito como Deus, pode então se achar tão superior e tão perfeito a ponto de não conseguir tolerar os defeitos de outra pessoa ou não conseguir suportar, né, alguma situação mais delicada. Então, o clube me ajudou muito, enquanto ser humano, ter empatia, a ter respeito e a entender. Mas, assim, essa é uma das coisas básicas, mas não é nem a coisa assim que mais me chocou, né? Porque a gente já é cristão, já vive em comunidade, já sabe como é que é essa questão. A segunda coisa que eu aprendi foi a não julgar de fato um livro pela capa. Por quê? O primeiro livro do clube, as meninas que sugeriram um clube, né, e que montaram, todas elas são uma pessoa péssima em engajamento social, né? As meninas juntaram ali, fizeram um clube e tal, e aí elas escolheram um livro. E eu tava louca pra já meter um livro de teologia já ali, né? E elas colocaram o livro Vislumbres da Graça. A capinha do livro é azul, vou deixar aqui pra vocês. Tem um vídeo sobre esse livro, gente, é de chorar, sabe? Mas só que é uma capinha muito, assim, de feminilidade açucarada, então parece, assim, muita coisa muito feminina, que
soa, porque na verdade não tem nenhum problema em ser feminino, né? Mas soa como pouca teologia, pouca profundidade, poucos conceitos. E aí eu, será dela? Filha, eu tô louca pra ler. Tá, vamos ler então. Leitura não se perde, vamos ler. Gente, me surpreendeu de forma absurda, sabe? A teologia ela é muito boa, sabe? Eu gosto muito dos conceitos teológicos, de entender e meditar. Mas quando as pessoas trazem a teologia vivida no dia a dia, quando a teologia se torna palpável nas relações entre as pessoas, no andar e no desenvolver do reino de Deus, fica magnífico. E foi isso que aconteceu no Vislumbres da Graça. Talvez um homem até vai olhar a capa, vai pegar o livro e vai dizer, esse livro é muito feminino. Porque traz muitas experiências femininas, de fato. Mas, assim, tu vê como a teologia é expressa e realmente sendo vivida dentro da sua vida, no dia a dia, nos problemas cotidianos do dia, sabe? Isso é tão palpável, faz a teologia ficar tão a gente toca nela, sabe? É como se a gente tocasse nos conceitos e conseguisse aplicar eles em tudo. Não é só assim, ó, Deus faz milagre, ele cura um cego, os milagres estrondosos. Não, ele te ajuda nas relações mínimas e máximas do teu dia, sabe? Então, foi maravilhoso perceber o quanto a gente julga um livro pela capa, pelo designer que escolheram para aquele livro, pelo formato que ele pode estar vindo. Então, assim, foi surpreendente. Foi a segunda coisa que eu aprendi, assim, e pensei, nossa, eu vou pensar duas vezes antes, sabe? Às vezes até na metade do livro tu diz, não, mas vai, segue, porque geralmente a gente tá enganado com relação, né, aos títulos, as designers que eles colocam, até as resenhas que são feitas ali. O terceiro ponto, que é a terceira coisa que eu aprendi, foi a questão de metas, tá? Pelo amor de Deus, eu tinha um engano absurdo, porque assim, eu sempre estabeleci metas enormes, sempre tentei fazer coisas dentro do molde. Por exemplo, o ideal de leitura de um leitor médio, um leitor ok, é de 20 páginas por dia. 20 páginas, mas se tu é um leitor que lê devagar, se tem dificuldade de atenção, agora a gente tá aí na onda do TDAH pra lá, disso aqui pra cá, então assim, a gente tem já problemas de atenção, e é a geração de problemas de atenção por conta dessa questão de querer a recompensa imediata, né? Eu vou falar um pouco pra vocês no próximo ponto aqui que eu aprendi, que vai falar mais sobre essa questão. Mas o fato é que nós estamos mais desatentos, então a leitura ela é mais lenta. Então ler 20 páginas não vai dar os 30 minutos. No meu outro canal eu falo sobre um projeto 3 em 30, que é ler 30 minutos até 30 minutos. 30 minutos de devocional e 30 minutos de exercício. Então, são três coisas que são difíceis e tu não lê 20 páginas em 30 minutos se tu é um leitor iniciante, se tu é um leitor que tem dificuldades com leitura como eu. Então, eu botava metas assim, né? Não, mas se é aceitável, então ler 10 por dia deve ser o mínimo que uma pessoa vai fazer. Então, eu fazia as metas por isso. Pegava os livros que tinham muitos capítulos, pensava, se o livro tem 20 capítulos e cada capítulo tem de 3 a 4 páginas, a gente pode ler 4 capítulos por encontro. Gente, não façam isso. Antes de estabelecer as metas, geralmente nos clubes do livro a gente pega livros que a gente já leu. Mas também, se tu tem boas recomendações, tu pode pegar um livro que tu não leu, começar a leitura antes, recomendar ali, né? Conferir, é muito bem recomendado, e aí depois fazer o estudo, né? Pode fazer também. E foi o que a gente fez no segundo livro do clube, que foi Manso e Humilde. O Manso e Humilde, ele tem muitos capítulos, eu não tô com ele aqui, mas ele tem muitos. Cada capítulo, às vezes, tem 3, 4, 5 páginas, mas, gente, é de uma profundidade absurda. Eu botei metas que eu não conseguia cumprir. Não eram só as meninas. E foi tão bom ver que elas todas se manifestaram. Disseram, Fê, essas metas estão demais. A gente não tá conseguindo. Todo mundo percebeu que era uma dificuldade do geral. Não era uma dificuldade particular de cada um. Então, ou seja, não era uma coisa que uma pessoa tinha dificuldade porque era uma característica dela. Era uma característica de uma cobrança excessiva. Isso me fez perceber o quanto eu me cobro em muitas outras áreas. De trabalho, de tudo. Quanto muitas vezes eu estou baseado na produtividade dos outros. E não é errado se basear nisso, não é errado se comparar, como as pessoas dizem. A gente tem que fazer comparações para poder estabelecer metas reais, porque senão a gente vai indo no que é confortável pra gente, no que a gente gosta, no que é aceitável, na preguiça, no cansaço. E realmente a gente tem que ver o geral, medir, fazer uma média para estabelecer uma coisa aceitável. Senão a gente vai fazer o mínimo sempre, né? O organismo a gente sempre querendo economizar energia. Mas a gente também tem que ser realista. Quando aquilo tá muito difícil para a maioria, é porque na verdade a gente tá sendo muito exigente. E não adianta também estabelecer coisas que não vão ser, não tem como se cumprir, né? Tem coisas que tem como e a gente não consegue porque não tem determinação, mas tem muitas que a gente coloca que não tem como cumprir, que a gente sabe que não vai cumprir. Então, foi muito bom. Uma coisa que eu aprendi em grupo foi isso. É ver quantas vezes eu me cobro demais e quantas vezes eu me cobro de menos, uma vez que
a gente faz essa média e consegue perceber quando a gente tá tendo alguma discrepância, né, para um lado ou para o outro. Quando a gente tá num grupo, a gente consegue fazer uma média, consegue estabelecer qual que é o mínimo aceitável, né, pra gente poder estabelecer regras realistas com boa produtividade, mas ainda assim que são regras que fazem a gente conseguir atingir os objetivos dentro do que é aceitável. Vai tirar a gente da zona de conforto, mas vai deixar a gente num ambiente que não seja impossível de cumprir. E a quarta coisa que eu aprendi foi que a gente está muito disperso e que a gente tem uma certa ansiedade para chegar no ponto já, né, de resolução das coisas. Então, assim, eu percebi que muitas pessoas deixaram ou tentaram deixar o clube e aí logo voltaram porque perceberam que, na verdade, essa questão de querer ser imediatista. Elas querem que acabe logo o livro, mas também elas não querem ler muitas páginas por período, né? Assim, a cada 15 dias. Outra coisa, não tem ganhos, assim, imediatos, a gente não percebe ganhos imediatos, ou então a pessoa não conseguiu ler, não falou muitas vezes, e aí sai do clube por algum motivo ou outro. Se tu não perceber o quanto isso é bom pra ti, tu não continua o hábito. Se tu não tiver focado em estabelecer aquilo por um motivo que é importante pra ti, tu não continua desenvolvendo ele. Mas principalmente, como a gente se engana de que a gente tá fazendo muitas coisas do dia, muitas coisas úteis, quando na verdade a gente está só fazendo as coisas que são urgentes e as que são importantes, que de fato vão trazer resultados assim a longo prazo, a gente não consegue seguir. E isso se reflete muito no tipo de livro que a gente está lendo também, sabe? Porque nem agora a gente está lendo uma ficção. Então, é a primeira ficção de muita gente, sabe? Eu li poucas ficções, né? Eu li pouco no geral. Eu comecei a ler muito tarde. Então, é uma ficção que tem um fundo teológico, onde tem um objetivo de ganho teológico, assim, explícito. Então, quando a gente começa a ler essa ficção, é uma ficção do livro, a gente está lendo O Grande Divórcio, ou O Grande Abismo, tem essas duas traduções aqui no Brasil. Quando a gente começa a ler esse livro, a gente percebe que os diálogos começam e tu não tem logo de cara a visão do cenário completo, no sentido de que tu tem que entender o diálogo para entender a dinâmica do que está acontecendo ali. Então, quando a gente começa a leitura, muitas vezes, o pessoal que não está acostumado, que já está acostumado com a teologia, que já sabe mais ou menos o que vai acontecer nas próximas páginas, já sabe que vai ter um desenrolar, vai ter um meio e um fim, parece que fica meio disperso, as pessoas ficam meio, e agora? Então, assim, tem uma certa dificuldade do mundo de hoje, no sentido de que a gente está vivendo num mundo muito imediatista, da gente entender a dinâmica de como funciona, por exemplo, a ficção. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teologia, assim, com o pessoal da INC, eu lia livros clássicos de teologia, a gente tá lendo, né? Então, assim, eu ainda leio. Eu tinha dificuldade de entender, porque muitas vezes eles começavam apresentando um conceito, e aí depois eles diziam, esse conceito está errado por conta disso, disso e disso. Então, eu tava na minha mente já guardando aquele conceito, e eu pensava, mas será que isso tá certo? Aí depois dizia, não, essa é uma teoria errada, por isso aí começava a teoria certa. Então, eu tinha uma dificuldade de entender, porque eu não conseguia esperar para ver o todo. Eu não conseguia já entender que logo já viria ali uma antítese, né? Eu ficava ali já esperando que aquilo ali fosse a resposta correta. Mas, na verdade, existia toda uma construção de um diálogo para poder dizer o quanto aquilo era errado e o qual era o logicamente certo. Na mesma forma, é a questão da ficção. Por exemplo, né? Essa história da gente já pegar a imagem pronta das séries, do Reels, né, do vídeo do YouTube, isso tudo, da gente pegar essas histórias prontas, que já tem uma imagem, e a gente já tem uma ideia do final, e é muito rápido, né, a gente já tem logo a resposta, faz com que a gente, quando pegue uma ficção, ou quando pegue uma teologia, um pouco mais de mínima de robustez, né, ou seja, que faz com que a gente tenha que parar e esperar vir, faz com que a gente fique meio confuso. Eu lembro que quando a gente começou, depois de um tempo, a ler, ia ver algumas séries, assim, que são mais que tem uma construção maior, tipo Sherlock Holmes, né, que tem toda aquela construção da história, tu começa a entender já no começo dos episódios, mais ou menos, para onde a história vai caminhar. Tu já tem uma ideia, já tem como dar palpites, fazer fanfics de como aquilo vai acontecer. E na maior parte das vezes a gente acerta, principalmente nas séries, assim, chega uma hora assim que tu já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E a gente fica procurando uma série e um livro que te surpreenda, sabe? Porque a gente já tem uma ideia de como que as pessoas já constroem todas aquelas narrativas ali. E quando a gente começa a ler mais, a gente percebe que vai se tornando assim. Só que no início não é assim, no início é muito difícil. No início a gente vai começar os diálogos e vai ficar meio perdido, porque tu não tá vendo os rostos, porque começa assim, ó. Vem ali o traço, né? Isso parece muito inicial pra quem já lê, mas pra quem não lê, isso é básico, tá, gente? Então, assim, vou falar porque eu vivi esse momento, né? E tenho visto muitas meninas vivendo esse momento. Então, é assim, começa o diálogo ali com o travessão ali, ele fala, que céu azul, disse o fulano de tal.
Então, a pessoa tá esperando que já diga ali, fulano de tal disse, que céu azul. Que geralmente nas histórias infantis, eles já começavam assim, já dizendo pra gente, né, nas histórias que a gente via na escola, quem estava falando, e aí depois o sujeito falava. Mas na maior parte dos livros, o sujeito fala e logo diz, né, quem é que falou, ou tu já entende ali na dinâmica, já vem subentendido como que tá funcionando tudo aquilo ali. Então é difícil esse exercício de prestar atenção em tudo, de buscar na memória a frase anterior que tu leu. Tu entendeu como faz a tua atenção ficar maior quando é a ficção? Então, essa é uma dificuldade que eu tenho visto que as meninas têm, que eu tive no início, que eu ainda tenho muitas vezes, depois quando eu fico muito tempo sem ler ficção, né? A gente demora pra ler ficção. E é uma coisa que eu aprendi no Clube do Livro que não era só minha, não foi só uma dificuldade minha, então provavelmente muitas pessoas têm essa dificuldade. Deixa aqui nos comentários quais as dificuldades que vocês estão encontrando no início, nesse iniciozinho. Não existe pergunta idiota, não existe dificuldade boba. Todo início é início, todo começo é começo. Ninguém começa já sendo uma Tati Feltrin, né? A gente começa de pouquinho e vai adquirindo as nossas vivências e muito características de cada um, dependendo de cada um ler. Mesmo que a gente tenha um currículo literário assim bem formado, cada um vai ter suas experiências porque na imaginação busca na sua cabeça coisas que a gente viveu para poder desenhar tudo aquilo que a gente está lendo, independente se seja ficção ou até na teoria, mas principalmente na ficção. Então é um exercício muito profundo. Essas são as principais pontos que eu descobri participando do Clube do Livro, né? São pontos assim que eu acho que muito importantes enquanto ser humano, mas também enquanto leitor, assim, para a gente ter. Então busque um clube do livro para chamar de seu. Quem sabe um dia a gente tem um clube do livro aqui na nossa comunidade. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos. Sempre dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, que eu deixo bastante informação, deixo os links da Amazon para ter os melhores descontos e para vocês localizarem os meus outros canais e também os vídeos que eu sugiro aqui ao longo do vídeo, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo.